Você sabe o que é advocacia de compliance? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema então? Olha uma coisa, em fevereiro de 2019, o site Migalhas realizou uma pesquisa e colocou a advocacia de compliance como a área mais exigida da advocacia para o ano de 2019, a área que mais cresceria. Em março agora de 2020, a revista Exame fez novamente uma pesquisa em termos de mercado para a área jurídica e apontou novamente a advocacia de compliance como uma das áreas de destaque. Então vamos compreender um pouquinho melhor esse tema e pensar exatamente em termos de tendências e futuros para a carreira jurídica? Então, bora lá para a gente entender um pouco isso. A primeira coisa, quando eu falo para vocês de advocacia de compliance, é a gente entender o que é o compliance em si. Na verdade, esse é um tema que passou a ganhar destaque e relevância, principalmente a partir dos escândalos de corrupção que o Brasil passou a sofrer. Quer dizer, não só o Brasil, o mundo como um todo, mas vamos setorizar aqui a questão da advocacia de compliance, mais especificamente no mercado brasileiro. Então, escândalos de corrupção como Mensalão, escândalos de corrupção como Lava Jato, eles acabaram demandando a necessidade de uma lei específica de conformação para esses casos de corrupção, que é a Lei 12.846 de 2013. Então, a gente pode dizer que a partir dali, efetivamente, a gente teve um marco inicial do compliance, mas não dá para a gente dizer que o compliance, ele especificamente trabalha exclusivamente essa lei. A gente vai entender esse aspecto no transcorrer desse vídeo. Então, observe o seguinte, quando a gente fala, então, do termo compliance, ele nasce justamente dessas questões que envolvem o crescimento da corrupção no Brasil e no mundo. O termo compliance do inglês, ele quer dizer exatamente, se a gente for analisar a etimologia da palavra, ele quer dizer agir de acordo com. De agir, então a gente sempre se questiona, agir de acordo com o quê? Agir de acordo com a lei, agir de acordo com as normas, agir de acordo com os valores, agir de acordo com os princípios e principalmente agir de acordo com a ética. Ou seja, do que é que nós estamos falando? O mundo está se modificando e você já começa a perceber, inclusive pelos movimentos das redes sociais, que cada vez mais está se exigindo de cada cidadão em si e também das empresas uma postura que seja uma postura mais adequada. Adequada não só à lei, mas adequada também em relação aos valores da sociedade, em relação aos princípios da sociedade, em relação à postura ética que cada um deva ter. Então o compliance está ligado justamente a essa mudança de comportamento que nós precisamos ter. Bom, a grande pergunta, já que a gente pensa em termos de advocacia, é: por que precisamos do compliance? O que é que acaba justificando essa necessidade de uma política, de um programa, de uma estratégia de compliance, principalmente na vida das empresas, porque o compliance ele nasceu exatamente com esse foco empresarial. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: quando nós pensamos na vida das empresas, nós pensamos no próprio empresário em si, o proprietário, o dono do negócio, ou os sócios daquela determinada empresa. Ou, se ela for uma sociedade por ações, como uma sociedade anônima, a gente pensa nos seus acionistas controladores. Na realidade, o que é que nós temos que pensar? E dá para a gente trazer, inclusive, um pouco a experiência da vida pessoal de cada um para isso. Quando acontece alguma coisa errada, no seio de um grupo em que você está situado, pode ser a sua família, pode ser a sua empresa, pode ser um grupo de amigos, não vem sempre aquela máxima: você é sempre o último a saber. Então, a preocupação em se trazer um programa de compliance é justamente para que você não seja o último a saber, porque quando eu digo assim para você, você é o último a saber, é claro que isso traz consequências. Não importa que você seja o último, você também vai sofrer as consequências. Então pensa na vida de uma empresa. Se o empresário, se os sócios, se os controladores daquela determinada empresa forem os últimos que tomam conhecimento de determinados erros, isso não vai isentá-los de responsabilidade. E mais do que isso, eles estarão na linha de frente quando eles tiverem que dar uma resposta
a essa questão. É o que aquilo em direito, essa questão é aquilo que em direito nós chamamos de teoria do domínio do fato. Então, consequentemente, ele não pode alegar que ele não tinha controle sobre aquela situação, que ele não sabia que aquilo vinha sendo praticado daquela determinada forma, porque a responsabilidade é dele. Juridicamente, a responsabilidade é dele. Então, na realidade, quando a gente pensa na implantação de um programa de compliance, nós estamos dizendo exatamente que existe uma necessidade de prevenção. A empresa ou uma instituição qualquer que venha fazer a implantação de um programa de compliance, ela tem que pensar justamente na sua necessidade de prevenção. E quando a gente pensa em prevenção, eu digo que, primeiro, talvez o aspecto essencial é o aspecto jurídico. Você, na qualidade de empresário, sócio da empresa, não vai poder alegar que você não tinha conhecimento da prática daquele determinado fato para se isentar de responsabilidade. Não, a responsabilidade vai continuar sendo sua. Lembra que o próprio Código Civil estabelece que a pessoa jurídica, portanto, os seus sócios e os seus controladores, eles são responsáveis pelos atos de empregados e prepostos, pessoas que sejam nomeadas para agir em seu nome. Então, consequentemente, não dá para se livrar dos efeitos jurídicos. Talvez no aspecto penal, mas ainda assim isso não é tão simples, não é tão fácil como aparenta ser. Então é necessário a implantação sim de um programa de compliance, justamente no sentido de prevenção. Mas tem um aspecto que vai muito além do aspecto jurídico. Quando nós falamos em empresas, nós falamos em economia. Quando nós falamos em economia, nós falamos de sustentabilidade. Sim, sustentabilidade econômica, sobrevivência econômica, preservação da empresa. Esses são fatores essenciais para a gente pensar na implantação de um programa de compliance. E por que razão eu afirmo isso? Porque hoje nós vivemos na era da informação. Tudo que acontece se torna uma informação pública muito rapidamente. A gente vive a era das redes sociais. Então, você fez isso, alguns minutos depois, todo mundo já está sabendo que você praticou aquele determinado ato. Eu costumo dizer, é uma máxima que ronda por aí, que Deus perdoa, mas a internet não perdoa. Então, talvez não só o aspecto jurídico, como o aspecto mercadológico, o aspecto de marketing, o aspecto de imagem, eles acabam justificando a implantação de um programa de compliance. E essas razões, a jurídica, mercadológica, de imagem, de fortalecimento de marca, ela acaba de certa forma dizendo para a gente por que é que uma empresa precisa de um advogado de compliance. Então, para a gente entrar no ponto central aqui da nossa discussão o que seria exatamente a advocacia de compliance? Primeiro, nós temos que entender que no Brasil há uma complexidade regulatória muito grande, né? Muitas leis sendo produzidas, muitas leis sendo modificadas. Então, primeiro que nós precisamos de alguém que esteja atento a toda essa evolução legislativa. Então, não dá para dizer que uma empresa ela vai implantar um programa de compliance sem que ela tenha envolvido dentro desse processo, ou talvez até na sua estruturação, de um profissional da advocacia. Esse seria um primeiro aspecto. Segundo, como o compliance ele prevê justamente a prevenção de riscos, então necessariamente eu preciso ter alguém que seja especializado na identificação dos riscos jurídicos. Porque é claro que se a gente conseguir prevenir os riscos jurídicos, nós estaremos também prevenindo muitos riscos em relação, como eu disse para vocês, à imagem, o nome, o fortalecimento da marca daquela determinada empresa. Então, talvez o ponto inicial seja justamente esse, prevenir riscos jurídicos. E aí, consequentemente, o advogado especializado que vai analisar a complexidade jurídica e verificar tudo aquilo que não está em conformidade com o quê? Com a lei, com a ética, com os valores, com os princípios, ele próprio vai estruturar então uma estratégia de certa forma para corrigir os riscos e de outro lado para prevenir os riscos. E quando eu falo para vocês riscos, eles são de dois fatores, gente. Nós temos riscos que são internos,
ou seja, problemas que já estão acontecendo dentro da empresa ou que possam acontecer a qualquer momento por irregularidades jurídicas que existam ali presentes, que o advogado vai identificar, vai elaborar um programa propondo a correção desses riscos, ou também o que nós chamamos de riscos externos, ou seja, situações que ainda não ocorreram, mas que pela evolução do movimento jurídico a gente percebe que vai acontecer. Então, na realidade, um advogado especializado em compliance não é uma pessoa que enxerga só no seu tempo, ele enxerga além do seu tempo e ele vai prevenir riscos futuros para a empresa através também dessa implantação de programas que possam, de certa forma, evitar que isso ocorra. E de uma forma a se finalizar essa discussão, a gente pode falar também da implantação, da elaboração e da implantação de normas internas. É claro que essa necessidade de normas internas, ela vai de acordo com o porte da empresa. Quanto maior for o porte da empresa, maior a necessidade de se estabelecer programas internos, normas internas, para que a gente possa prevenir riscos. Então, a gente tem que pensar sempre que o volume de funcionários, a troca de funcionários, faz com que a empresa esteja permanentemente em risco. Então, talvez o melhor mecanismo de minimizar e de até prevenir esses riscos é você normatizar os procedimentos externos. Então, o advogado especializado em advocacia de compliance, ele vai então fazer a implantação, a elaboração e a implantação dessas normas internas para a prevenção de riscos. Só para a gente encerrar, talvez vocês me fizessem a seguinte pergunta. Professor, o compliance estaria voltado somente à área do direito empresarial? Não necessariamente, gente. Hoje já se fala de compliance em várias áreas do direito, porque na realidade a empresa, ela é um organismo vivo e que consequentemente pratica atos que se relacionam com várias áreas diferentes do direito. Se relaciona com direito tributário, se relaciona com direito empresarial, se relaciona com direito do trabalho, se relaciona com direito civil, só para exemplificar. Então a gente teria o compliance sendo implantado em cada uma dessas áreas, talvez com uma abrangência maior numa área, com uma abrangência menor em uma outra área, mas todas elas estarão presentes. Então, fique de olho, porque a advocacia de compliance, ela é a advocacia do futuro, tá certo? Fica aqui mais uma dica do professor Sérgio Gabriel.